Então, Armindo Laureano, bom dia. Bom dia, João Pinto, e bom dia aos ouvintes da 91.7 MFM. Cá estamos para mais uma edição deste Mundo em Duas Sintonias, por sinal, o último deste quarto mês do ano, o último de abril, hoje dia 30, e aqui então vamos estar a fazer aqui mais esta edição. Vamos lá, os temas e os factos. E os factos, é verdade, aqui nesta nossa Luanda, com abril, chuvas mil, nós vamos aguentando, apesar dos pesares. Ora, vamos começar exatamente com aquilo que é esta situação. Marcelo Rebelo de Sousa, na visita que fez portanto, por ocasião dos 800 anos de uma ordem religiosa, foi questionado exatamente sobre a questão de Angola. Como é então, Sr. Presidente, a história do embaixador? Angola quer ou não pôr o embaixador cá em Portugal? O que é que se está a passar de facto? Pois, o Expresso avança um dado que nos traz aqui agora. Armindo. Pois, e nós também retomamos, nós e outros órgãos de comunicação social angolanos retomamos desta notícia do Expresso. Até à altura, lembras que na semana passada falávamos sobre isso, creio que na sexta-feira, parecia que estava tudo clarificado, esclarecido depois das notícias, que se falava depois da exoneração do embaixador Barrica no dia 23 e das notícias que diziam aqui que Luanda havia retirado essa situação toda, mas a intervenção do Palácio das Necessidades, sede do Ministério dos Negócios Estrangeiros, do Palácio de Belém também, a residência oficial português, disseram que já haviam sido informados, que Luanda havia informado Lisboa que tinha a intenção de retirar o embaixador Barrica e que até eles já tinham dado o agrimã. Marcelo disse no ano passado, a 21 de novembro, já tinha dado o agrimã ao futuro, aquele que seria o futuro embaixador de Angola em Portugal. Mas no sábado o Expresso avança com outra notícia. O Expresso diz que, numa matéria assinada por Gustavo Costa, também com Ângela Silva e Luísa Meireles, dizem que Angola ameaça deixar Lisboa sem embaixador. O que eles dizem de fontes que têm junto da própria Presidência da República em Angola e do Ministério das Relações Exteriores é que a exoneração do embaixador Marco Barrica e a não indicação logo de um embaixador para o substituir faz parte de uma estratégia, legam eles, de Luanda para deixar Lisboa sem embaixador. Isto vem também, diz que, no entanto, a cadeira da Embaixada de Angola em Portugal não será ocupada pelo futuro embaixador, dizem eles na notícia, porque Angola está irritada com a justiça portuguesa e não quer escondê-lo, quer mostrá-lo. Então, para já, o presidente João Lourenço não vai indicar um embaixador para aqui, dizem eles na notícia, e dizem que a diminuição do nível de representação diplomática em Portugal com a não indicação do embaixador para substituir Marcos Barrica vem acentuar a tendência para Luanda continuar a condicionar a normalização das suas relações com Lisboa ao desfecho do caso que envolve o antigo vice-presidente angolano Manuel Domingos Vicente, dizem eles nesta notícia. Este é um novo facto que tem surgido e que tem sido também amplamente divulgado aqui nos órgãos de comunicação social, esta preocupação da não indicação indicado um substituto e mesmo a questão do agrimã. Dizem eles aqui, apesar de ter sido feito o pedido de agrimã para acreditação do nome que se fala na comunicação social para a substituição de José Marcos Barrica, era Carlos Alberto Fonseca, antigo assessor diplomático de José Eduardo Santos, era o nome que se falava para ocupar o posto. Este sinal não altera em nada nem garante que ele venha a ser o embaixador, porque até aqui, a nível da imprensa e das conversas que temos tido, já se diz até mesmo que Carlos Alberto Fonseca terá sido desviado, entre aspas, para Moscovo, já. Terá sido desviado para Moscovo. Então, e o que eles avançam, dizem que as relações parece que diplomáticas se vão manter a este nível de encarregado de negócios, que já há uma pessoa que está a fazer este papel de encarregado de negócios, é uma ministra conselheira com categoria de embaixadora, que está a exercer isso, a Isabel Godinho, que é uma diplomata angolana com bastante experiência, teve uma experiência antes de Lisboa, atacar desde 2011, mas esteve nos Estados Unidos da América, em Nova Iorque, nas Nações Unidas, representando o país nas Nações Unidas, e é a pessoa que neste momento está a exercer o papel de encarregado de negócios, que ficará até que Luanda
indique o substituto Marcos Barrica e será ela que vai ter de passar as pastas. Pois é, mas ainda, e por trás e nas reações, e conversava no final de semana com pessoas abalizadas em diplomacia, diziam que poderá não ser muito prudente não se ter um embaixador, um representante legal, que quer isso acontecendo cá ou em Portugal, porque afinal de contas há muitos mais interesses, não só aquela que é a representação política e dos negócios, mas Portugal tem portanto, a comunidade angolana em Portugal será das maiores na diáspora e a comunidade portuguesa em Angola também será daquelas mais representativas fora de Portugal. Aí também isto não afeta, portanto, as pessoas que aí estão, que têm que tratar a documentação, em nada afeta a vida comum dos angolanos aí, não é, Lourinho? Não, estas situações não são afetadas a este nível, porque essa questão de tratamento de documentos, vistos, são tarefas dos consulados, né? E muitas vezes há casos de países que podem não ter relações a nível de embaixadores, mas as relações consulares funcionam e a vida continua. E a nível consular, os atos continuam a ser praticados, continuam a funcionar normalmente, não afetam neste sentido. Afetam um outro nível, tem um outro muito mais alto, mas porque sabe que na diplomacia há uma coisa que há estas jogadas, não é? Agora não se percebe, há jogos, há estratégias, não se percebe qual será neste momento, qual é a estratégia de Luanda. Isto desta também aqui a princípio, porque de qualquer das formas aqui as necessidades, os negócios estrangeiros e Belém ficam preocupados com esta situação, e o que o Marcelo e o próprio Ministro fazem é, de certa forma, vir clarificar para evitar, mostra porque eles não gostam, não querem, eles querem evitar que pronunciamento de certa imprensa aqui venha ferir a chamada fera, né? Aqui nos meios de comunicação social chamam muitas vezes Luanda como a fera, porque se a fera se sente ferida, ataca. E às vezes Luanda reage do ponto de vista político a ações que são da imprensa. Embora Portugal diga, não, nós temos a separação, a imprensa aqui tem a sua forma de atuar e nós não condicionamos, mas quando há certos pronunciamentos que, de certa forma, não cai bem a Luanda. Então, reagem. E isto que se está a pensar, porque a partir do momento que no dia 23 foi exonerado o embaixador Barrica e a sua exoneração veio no meio de exonerações de figuras e nomeações da defesa e de segurança, e não se fez uma exoneração assim isolada. Isso começou-se a olhar, porque quando houve a exoneração de embaixadores em França, na Bélgica, em Espanha, na Áustria, na Suíça, não houve aqui em Portugal. E normalmente o que há também em diplomacia, quando se exonera um embaixador, normalmente num país com essa dimensão, como tu falaste aqui, que Portugal tem para Angola, normalmente já se tem alguém à mão de semear, alguém preparado. E isto não acontece. E este período todo, isto vai criando aqui algumas cogitações, como é que isso será, mas será que essa estratégia, porque aliás, mesmo muitos angolanos não são apologistas desta estratégia do ponto de vista da diplomacia de cadeira vazia, mas isso só a Luanda sabe, essa estratégia, e como a diplomacia é paciente, a diplomacia não impõe, ela convence, mas será que essa será a estratégia mais adequada, fazendo fé nas notícias vinculadas aqui pelo Expresso? Será que isto é corrente? Vamos ver no que isto vai dar e de que estas relações que estão a passar agora o período mais intenso, vamos ver no que é que isso vai resultar. Ainda não há nomeação do embaixador e elas estão nível. Mas a pessoa que está encarregada do negócio é alguém que é embaixadora de carreira. E isto não interfere. Por exemplo, João Pinto, eu lembro-me de um caso que em Angola, quando aquele juiz brasileiro, aquele juiz negro do Supremo Tribunal, o juiz Barbosa, teve de visitar Angola, o Brasil naquela altura não tinha um embaixador lá, porque a embaixadora Ana Lúcia Cabral Peterson, que eu conhecia muito bem, tinha sido enviada para Nova Iorque. E então o Itamaraty teve de enviar alguém com a categoria de embaixador para o receber, porque aquela figura tinha que ser recebida alguém a este nível. Esta situação não se coloca porque Isabel Godinho tem esta categoria de embaixadora. Por exemplo, se tiver de receber algum governante, autogovernante angolano, ela está muito bem nesta categoria para o receber. Se assim não fosse, era muito mais complicado. Então, o que ela vai fazer são atos de gestão até que Luanda no meio outro, que provavelmente será muito mais prolongado do que aquilo que é normal. Neste momento vive-se uma situação ainda de incerteza, não se sabe quando é que virá o
o próximo sucessor de Marcos Barrica. Enquanto isso, a imprensa vai também fazendo as suas notícias, pressionando para, de certa forma, ver até quando é que Luanda vai avançar com o nome e depois daí também vão fazer a avaliação deste nome que está a ser aguardado com grande expectativa. Foi assim também quando Marcos Barrica substituiu a Assunção dos Anjos, eles fizeram as suas avaliações, foram procurando saber quem era a pessoa e tanto é que o embaixador Barrica ficou cá até de 2009 até 2018. Ok. Muito bem, então avançando agora para outros factos, tem a ver exatamente com uma... Esse é um esquema que se criou para que as multas sejam pagas na hora? 145 euros por minuto? Por minuto. Olha só, João Pinto, eu tinha-te, na altura que coloquei, mas tínhamos esquecido de te dizer algo e falo assim rapidinho, já que estamos a falar de Angola, é que e de política, neste sábado, foi apresentado aqui no Hotel Fênix uma força política que se apresenta como uma força política angolana, dirigida por um angolano, mas que tem também muitos cidadãos portugueses que nasceram em Angola e vieram depois naquele período da ponte aérea, que é o Movimento de União Nacional, MUN, que eles, na carta convite que fizeram, convidaram a comunidade angolana espoliada pelos seus herdeiros, dizem eles, e a população portuguesa em geral, a comparecer então foi neste dia 28 de abril, pelas 14 horas, uma reunião que foi presidida pelo líder do movimento, que é um cidadão angolano, Carlos Manuel Sarney Mponda, que veio diretamente dos Estados Unidos da América. Ele tem feito muita passagem pelos Estados Unidos da América e pelo Reino Unido, e ele, na convite, dizia que a intenção era esclarecer a questão de Angola, a qual a solução para libertar o povo angolano de 4 décadas de ditadura. Esta apresentação aqui em Lisboa, a comunidade, foi feita pelo próprio líder e também pelo vice-líder, que é um cidadão português, mas nascido em Angola, Carlos Manuel Rodrigues Jardim da Silva. Não teve sala cheia, foi realmente para se perceber o que é e o que daquilo que pôde apurar é que e eles falam dos espoliados seja deles. Este cidadão é um cidadão angolano que emigrou, veio para aqui para fora e se juntou a alguma daquelas pessoas que saíram de Angola e que entendem que o desfecho que se deu até 75 é muito culpa das atuais autoridades angolanas e então entendem que devem ser eles a criar este movimento para voltar a pôr, como eles dizem aqui, a legalidade e fazer justiça àqueles que foram expoliados. Tem ideias muito soltas, daquilo que pude aprender não é assim, parece que se fala muito não com os pés assentes na terra, mas há ideias muito ilusórias e demonstra de certa forma também o facto de terem estado muito tempo fora de Angola, um desconhecimento total da realidade social e política angolana. O que parece é que esta figura, este cidadão angolano, é mais um testa de ferro, é alguém que está à frente de um grupo de pessoas que se sente lesada por aquilo que aconteceu e tem a intenção de voltar a Angola e reaver tudo aquilo que entendem ter perdido. Tem esta a visão sobre a governação atual, mas não apresentam do ponto de vista programático aquilo que pretendem fazer, qual é a ideia que têm para Angola, não. Então era importante passar isto que foi apresentado, este movimento União Nacional aqui no sábado. Vamos às multas? Vamos às multas, mas agora abri o site, né, e tem uma águia aquilo que sim, tem uma imagem de uma águia, um brasão e tal. Depois vem aqui. Uma águia, depois tem um brasão e parece muito parecido com aquela que tem estrelas e o brasão muito parecido com os símbolos aqui do Benfica, de Portugal. Eles têm estado por aqui para tentar passar a mensagem daquilo que é partido e se perguntam de certa forma terão se apresentado, terão de certa forma para ir para Angola para convencer também aqueles que são pessoas a entrarem no seu partido, mas esteve muito além da expectativa. Creio que eles esperavam muito mais gente na sala do Fênix e assim não aconteceu. Vão tendo algum apoio, algumas figuras como Melinda Freitas também que lá estava, que têm sido nomes que eles apontam, eles vão procurando figuras para apontar como tendo apoio, mas é algo que me pareceu e aquilo, no momento eu fui lá
na qualidade de jornalistas, mas para quem eles tentam convencer, parecem com ideias não muito estruturadas, ideias muito soltas, e falam de uma realidade de uma Angola que... E aquilo parece que também são pessoas, as que estão ali, que os outros falavam, são pessoas um bocado muito, permita-me aqui adjetivar, não gosto muito, mas é o que me pareceu, muito ressabiadas, muito, um saudosismo, uma visão ainda muito romântica sobre Angola. Aquilo, como estava antes, que era bom, nossa terra, vamos reaver. Uma então, ideia de que parece que querem voltar a tirar-nos a todos, e eles então ocuparem fazerem isso. Eles falam muito dos espoliados, fomos espoliados, herdeiros, fomos espoliados e coisas assim. É verdade. É que nem o Hotel Fênix conseguiu fazer surgir das cinzas. Fica mesmo assim. Não vão nascer, e não acredito que não vão nascer das cinzas como Fênix. Mas isso, de tempos em tempos, vão surgir. É bom para animar também aqui a coisa. Vamos às multas então. Vamos às multas. É que o que se fala aqui é que as multas dão uma média de 145 euros por minuto. E nestes 3 meses, veja só um pinto e o valor de que as multas se pode ter arrecadado as multas. É que os condutores em Portugal já pagaram 18,8 milhões de euros em multas de trânsito nos primeiros 3 meses do ano. Estamos a falar de janeiro, fevereiro, março. 18,8 milhões de euros em multas. Uma média de 6 milhões de euros por mês. Em que em 90 dias, eles dizem, as contraordenações na estrada custaram aos automobilistas cerca de 145 euros por minuto. E o que o Estado pensa arrecadar até dezembro deste ano, o Estado português espera arrecadar 96,4 milhões de euros em multas de trânsito, que, se conseguir, será um recorde. É que, de acordo com os dados da execução orçamental, as autoridades estão a cobrar multas do Código de Estrada a um dos ritmos mais elevados de sempre. Só nos primeiros 3 meses, por exemplo, dos anos 2012 e 2015, é que o Estado arrecadou mais dinheiro. Nos 3 meses do ano 2012, o Estado português arrecadou 23,2 milhões de euros. E em 2015, nos 3 primeiros meses de 2015, arrecadou 27,3 milhões de euros. E então, a chamada caça-multa vai ser mais intensa nos próximos meses para o governo atingir então a meta que é de 96,4 milhões de euros de multas, conforme inscreveu no Orçamento do Estado para este ano. E se assim for, os automobilistas serão chamados, de certa forma, a pagar 95 euros por minuto em multas pela infração ao Código de Estrada até ao final do ano. E vai manter, e se o governo conseguir manter um bocado mais esse ritmo, então vai conseguir um pouco mais de 75 milhões de euros nesse item, que é 20 milhões, de certa forma, 75 acabam por ser 20 milhões a menos. Então, eles querem passar esse 75, chegar até aos 96 milhões, porque no governo Passos Coelho e Paulo Portas, eles pretendiam arrecadar, por exemplo, em 2012, através do plano de assistência financeira, tinham um valor que eles queriam arrecadar e eles conseguiram arrecadar 90,6 milhões de euros. Passaram os 92 que eles tinham perspectivado. Eles tinham perspectivado 92 em 2012 e arrecadaram, eles tinham perspectivado, 90,6 milhões e arrecadaram 92 milhões. Isto é que está correto. Então, este ano, a ideia é arrecadar esse valor. Vê como é que se pode fazer muito dinheiro, 96,4 milhões de euros com multas de trânsito. São exemplos que vêm, né? Exemplos do mundo, exemplos que podem ser muito bem imitados por países emergentes, né? Onde a organização da polícia faz com que também se ganhe dinheiro e, quem sabe, também facilitar no aumento do próprio ordenado dos agentes, enfim, portanto, as forças policiais. Mas fala-se agora também da questão da longevidade. 4.000 portugueses completaram 100 anos. 4.000 portugueses. É verdade, olha, eu ainda dizia no sábado, no dia 28, se Salazar estivesse vivo, faria 129 anos, se estivesse vivo, né? Mas creio que não chegaria aí. Agora, o que há é que em Portugal há mais de 4.000 pessoas com pelo menos
um século de vida. E são, na sua maioria, mulheres e vivem na região centro. De acordo com o Instituto Nacional de Estatística, em 2016 havia 4.282 centenários em Portugal. São pessoas com mais de 100 anos. E menos 5 em comparação com o ano de 2015. Já em 2014, eram 4.066 os portugueses que tinham superado as 100 velas. Num total de 2.693, dos tais 4.000, as mulheres representam 63% dos centenários em Portugal. Quer dizer que neste momento há em Portugal 4.282 centenários, pessoas com mais de 100 anos, e desses 4.282, 2.693 são mulheres e vivem na zona que eu já tinha avançado, na região centro do país. É uma população que está cada vez mais envelhecida, mas que há este número de pessoas. Por exemplo, isto é em Portugal. Nos Estados Unidos são 75 mil. 75 mil é o total de pessoas que atingiram os 100 anos nos Estados Unidos. E é o país que registra o maior número de centenários. Apesar de que muita gente pensa que é no Japão, mas nos Estados Unidos tem um número maior. Mas as pessoas mais velhas já estão no Japão. Há também centenários no Japão, mas os Estados Unidos têm em maior número. Os Estados Unidos têm 75 mil pessoas que atingiram os 100 anos. A maioria de sexo feminino, são cerca de 61 mil. O Japão está no segundo lugar. O Japão é o segundo país com mais centenários. Tem, neste momento, 64.155 pessoas com mais de 100 anos. A China é a terceira, com 52 mil pessoas com mais de 100 anos. Em Portugal, são 4.282 pessoas com mais de 100 anos. Em Angola, não sei. Aí, com 126 anos, faleceu recentemente o que era considerado o mais velho do mundo, né? Era lá da Ásia também. E, agora é uma japonesa. Agora é uma japonesa. A japonesa substituiu o senhor. A japonesa tem 112 anos e tem o recorde mundial. Em Portugal, a mulher mais velha é uma senhora que tem... A pessoa mais velha é uma senhora que fez 106 anos no sábado. A encarnação Bonito Marques, que festejou 106 anos com os seus familiares. Vivem na zona no concelho de Castelo de Vite. Pois é, lá vamos descobrir porque é que as mulheres vivem mais que os homens. Há aqui agora situações da política internacional, acho importante as fake news, mas se calhar poderíamos falar um pouco aqui da nossa mestre que vai defender o doutoramento, não é? Se calhar por causa do tempo. Pois. Depois falo da Merkel e das fake news, isto está intemporal, mas eu coloquei porque isto acontece hoje, às 15 horas, na Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra. Mestre Luzia Sebastião vai defender o doutoramento aqui em Coimbra, às 15 horas. Ela vai fazer a defesa deste seu doutoramento e que eu não vou, infelizmente, poder acompanhar porque sabe que a partir de quarta-feira estarei na Áustria. Então estou a preparar a viagem e não podia ir para lá porque às 15 horas depois teria que ficar por Coimbra. Mas vai acontecer hoje que ela vai defender. Foi nesta mesma faculdade que ela defendeu a sua tese de mestrado. A sua tese de mestrado também foi aqui nesta mesma Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra. E hoje vai então fazer esta defesa do doutoramento. O tema será legalidade penal, costume e pluralismo jurídico. A experiência angolana, os factos, ou o facto, mas ela põe entre parênteses assim também plural, os factos, o direito e os factos. É isso. Legalidade penal, costume e pluralismo jurídico. A experiência angolana, o direito e os factos. Será então hoje. Eu já disse que ela teve também uma tese de mestrado, foi nessa universidade, em que falou sobre o tipo do ilícito. Mas agora é este tema aqui que avancei, será hoje às 15 horas na Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra. Duas figuras de dois juristas, antigos alunos e dois eminentes juristas também aqui do nosso país, o Dr. Beja Satula e o Dr. Hernando Cambinda, foram alunos de Luzia Sebastião, tal como eu, na Universidade Católica de Angola, nas cadeiras de Direito Penal, 1, e 2 estarão hoje também lá presentes, vão lá representar os antigos alunos neste momento.
é importante também. Por isso é que trouxe aqui o destaque e vai ser também notícia agora às 7 horas na página da Agência Expresso News, João Pinto. Ok, então, quando voltarmos a falar, estarás noutro ponto da Europa, se calhar, na quarta-feira, se tudo correr bem. E, enfim, um grande abraço, boa segunda-feira. Olha, um grande abraço e quando estivermos a falar na quarta-feira, assim, terei já de partida no aeroporto, ainda não estarei lá. Eu parto para a Áustria na quarta-feira às 8 horas da manhã, chego lá ao meio-dia, então quando falarmos o cenário já será outro. Estarei no aeroporto, quem sabe já dentro de um avião de partida para a Áustria e a partir daí vamos ter novidades, mais concretamente a partir de sexta-feira. Vamos começar a falar a partir de Viena, da Áustria. Ok. Pinto, grande abraço para ti e um bom dia para todos. As minhas recomendações a Mozart. Está bem, está bem. Obrigado, um grande abraço. Ok, um abraço então. Armindo Laureano a partir de Lisboa, com aqui esta vivência Press News e a Rádio MFM. O mundo em duas sintonias. Estamos a caminhar já para o final. Daqui a pouco vamos ter a atualidade informativa aqui na rádio. As notícias no jornal às 7 da manhã. Contando, claro está, com esta que é a sua participação sempre ativa. O som matinal da MFM, que é sempre um bom exemplo para quem nos segue. Mais uma manhã, mais um dia. Hoje é dia 30 de abril de 2018.